Olá, aqui é o professor Heraldo, bem-vindo ao canal Social do Araguaia. Vamos trabalhar um conteúdo interessante sobre juventude. Vamos direto à aula. Vocês estão percebendo que estou trabalhando agora com o Meet, né? E para ficar melhor a aula aqui no YouTube. Quem gosta da minha aula e gosta do meu trabalho, se inscreva, comente e participe. Escreva, dê sugestão, fique à vontade. Juventude, uma invenção da sociedade. Professor Heraldo Consuelo de Pereira. Juventude. A juventude é representada conforme a sociedade, a época histórica e a classe social que a define. Então, cada sociedade tem um estilo de juventude. Tem uma juventude mais revolucionária, tem uma juventude mais conservadora. Isso vai depender de fase para fase. Estudo da antropologia, ritos de passagem. Os estudos antropológicos e etnográficos foram uma importante fonte de desnaturalização de muitas ideias relacionadas à juventude e à adolescência. Essa passagem da fase infantil para adulta geralmente se dá em um tipo específico de rito de passagem, uma cerimônia coletiva na qual o indivíduo adentra em uma nova etapa da vida. Larga de ser criança e vira adulto. Isso ele tem esse rito de passagem. Uma jovem indígena aqui no Araguaia-Xingu, se ela vestir, ela vai avisar a família vai deixar ela presa, ela fazer jejum, vai tomar só chá, vai imaginar seus sonhos, para saber o quanto de tempo ela vai viver, ela vai aprender a ser mulher, isso vai levar de 2 a 3 anos, e aí sim ela vai ter outro ritual e voltar para a comunidade. Os homens, os da Chavante, eles vão ser padrinhados por um outro grupo, também vai ficar em reclusão, vai aprender também como ser adulto, vai para o rio jogar água na orelha, para ela ficar mole, vai colocar um brinco, um momento que eles retornam para a comunidade e colocam aquele brinco na orelha, eles já são adultos, e aí eles já têm voz para falar na aldeia, ele já pode casar, ele já tem uma certa liderança, né? Ele deixa de ser criança. Sociologia e Juventude de Karl Mannheim. Karl Mannheim fez consideração sobre a função da sociologia da juventude, observando como a sociedade tratava os jovens no contexto histórico e social. Ele via que a sociedade tratava os jovens assim, como reserva, não dava uma autonomia ao jovem, não via o jovem como uma pessoa intelectual, assim, de tomar as primeiras decisões. Você, para não estar, até para ser presidente, tem que ter uma certa idade, não pode ser um jovem. Então esse intelectual, ele observava isso. E o jovem não é, por natureza, revolucionário ou conservador. As pessoas dizem, o jovem é revolucionário, o jovem quer mudar tudo. Tem jovem revolucionário mesmo, e quer mudar tudo. Mas tem aquele jovem conservador, parece um tiozão. Então, os jovens, elas têm vários estilos. Juventude e sociedade. Do ponto de vista sociológico, portando conflitos de diversas ordens vivenciadas pela juventude, reflete as contradições presentes na vida pública da sociedade. Quando a gente fala sociedade, é algo amplo. O Brasil, a sociedade do Brasil. E quando a gente fala de juventude também, tem juventude, o jovem burguês, que tem uma vida burguesa, que é criado no luxo, vai para a universidade quando é jovem,
inicia os seus estudos nas boas universidades. O jovem proletariado, alguns conseguem chegar à universidade, outros já têm como iniciar o primeiro emprego, ou as duas coisas, trabalhar e estudar. Então, eles vivem características diferentes. E tem aquele jovem que não tem essa liberdade. Ele está ali para ir para festa, trabalhar ou não trabalhar, dependendo da situação, porque não tem emprego para todos. Então, a vida da juventude brasileira muda muito na cidade que ele vive, no local que ele vive, na família que ele está, na condição financeira que ele tem. Maio de 68. Em 1968, essa segunda Revolução Francesa constitui-se um princípio da realidade outra, diferente do industrial produtivista, no qual o poder do capital impõe determinada de pensar e agir. Quando eu falo da segunda Revolução Francesa, né, é certo um pouco de exagero da autora, a Silva Maria de Araújo, mas é interessante esse pensamento, porque a Revolução Francesa, quem já estudou sabe que os burgueses se revoltaram com a ajuda do povo e derrubaram a monarquia e assumiram o poder. E mudou totalmente o estilo de vida na França. E os jovens também queriam mudanças, porque já tinha 20 anos que tinha acabado a guerra, praticamente. E era uma sociedade cheia de tabus, muito quadrada, principalmente as mulheres não tinham muito direitos sexuais. E isso, os jovens se revoltaram, eles queriam mais espaço e mais direito. E aproveitando também essa revolução, os trabalhadores também que estavam insatisfeitos com baixo salário, com o governo, entraram nessa revolução de 68. E essa revolução não ficou local, somente na França. Mesmo não tendo globalização, mesmo não tendo internet, se tornou uma revolução mundial. Nos Estados Unidos, os jovens negros queriam mais espaço na sociedade, não queriam ser tratados com racismo, como eles eram tratados, ou é tratado até hoje, mas naquela época era pior. Líderes de alguns movimentos foram assassinados, dos negros. A população estava insatisfeita com a guerra do Vietnã, porque muitos jovens estavam morrendo com uma guerra ideológica, que não fazia sentido nenhum para os Estados Unidos. Então, assim, maio de 68 mostrou uma ruptura de geração. Uma geração que era conservadora se tornou uma geração mais moderna, uma geração diferente. E as nossas características da nossa geração têm muito a ver com maio de 68. Conceito de geração. Para um grupo se construir como geração, não é suficiente ser da mesma época. É o que define uma unidade entre os que nasceram no mesmo período e a possibilidade de presenciar os mesmos acontecimentos, de vivenciar as experiências semelhantes. Vamos falar, geração de 68. Aquele jovem que estava lá fazendo a manifestação, lutando, pedindo direitos, ele é daquela geração, mas às vezes um jovem do mesmo período, em 68, às vezes ele era até contra isso, ou ele mesmo não participou, ele era indiferente. Então não dá muito para dizer que a geração de 68. A geração de 68, aqueles que participaram da manifestação, mas nem todos daquela geração tinham a cabeça aberta e um pensamento diferente, ou queria mudanças, igual o pessoal de 68. Jovens identidades dos grupos sociais. A identidade da juventude se relaciona com cada época e contexto sociocultural, e pode ser percebida pelo comportamento, ou pela forma de se vestir, ou pelo consumo musical, entre muitos outros aspectos. Cada geração tem um estilo de ser jovem. Eu, em 2000, era um jovem. Eu vejo o meu filho agora, com 19 anos. Em 2021, ele é um jovem, mas diferente do que eu era. Tem suas diferenças. O jovem em si, ele tem as músicas diferentes, as roupas diferentes, o jeito de ser diferente. Tem alguns quarentão que quer ser jovem, mas fica ridículo, né? Porque o estilo de ser jovem
de usar as roupas de jovem, o jeito de pensar de jovem é único. O jovem no Brasil, movimento de discriminação. A elasticidade da concepção da condição juvenil da sociedade brasileira fica clara quando é possível associá-la à situação de preconceito. O que acontece muito com o jovem da periferia, das grandes cidades. Ele, estando ali na favela, se chegar a polícia ali, ele vai ser tratado como bandido, sendo ou não. Eu lembro quando teve a moda dos rolezinhos no shopping center, logo os donos das lojas, o que frequentava o shopping, arrumaram um jeito de proibir os rolezinhos dos jovens da periferia se divertir ali no shopping em grupos. Então, esse é um tipo de preconceito. Juventude e autonomia. A família, as instituições sociais têm sua parcela de responsabilidade nesse processo, na medida em que se forma laço de dependência e reciprocidade social. Então, eu sou pai, eu tenho que preparar meu filho para ser um jovem independente. Mas não é fácil fazer essa transição, não somente para o jovem, como para os pais. Os pais, quando eu vou mandar meu filho começar a trabalhar? Então, quando que é o período certo do jovem começar a trabalhar? Aos 18? Aos 15? Como jovem aprendiz? Então, sempre há uma dúvida. E, tem que se dedicar mais ao estudo, tem que se preocupar mais com o trabalho. Então, são decisões que a família tem que ajudar o jovem a tomar. Mas é difícil até mesmo para a família tomar essas decisões. Desafio para os jovens de hoje. A luta cotidiana para garantir formação e qualificação profissional. Nem todo jovem se preocupa com isso, a gente sabe disso. Às vezes até o pai preocupa mais do que o jovem. Mas é importante o jovem ser qualificado. Ele ter uma qualificação profissional. Porque o jovem, esse período que você está na casa do seu pai, ou está morando sozinho, mas você está solteiro, então você está satisfeito com a quantidade de salário que você recebe, ou mesada, se você seu pai é um burguês. Entretanto, chega um período que você vai casar, ter sua família. E se você não tem uma qualificação profissional, ou se você não tem uma empresa para tomar conta, ou você pode passar apurado. Então, por isso você tem esse período para se qualificar. E nem sempre, e essa qualificação é uma disputa por espaço. A busca do primeiro emprego e a efetiva inserção no mercado de trabalho. Porque as empresas, muitas vezes, não querem contratar o jovem que não tem experiência. Ele quer alguém que já tem experiência. E aí, essa busca do primeiro emprego, aí sempre tem algum amigo na empresa que ajeita um jeito de colocar o filho do amigo, ou algum jeito para o jovem entrar nesse mercado de trabalho. Mas tem outros que tem muita dificuldade para entrar, quando não tem conhecimento, não tem conhecido nenhum, ou os pais não têm esse conhecimento. Principalmente cidade pequena que tem essa camaradagem. A violência urbana, que atinge em especial homens, principalmente em países emergentes. Nas grandes cidades, na periferia, guerra de traficante contra traficante, guerra de traficante contra a polícia. Muitos jovens estão ali envolvidos no meio, acabam morrendo porque estão se divertindo, ou estão também, né? Tem alguns jovens que viram bandidos, são aliciados pelos traficantes. Desculpa. E aí, muitos jovens morrem. Então, os jovens também se desentendem um com o outro e acabam provocando mortes. A violência não está só nas grandes cidades, também chegou nas pequenas e médias cidades. A construção de uma vida autônoma, independente e economicamente da família. Os jovens são assim, ele fala assim, eu fiz a faculdade, arrumei um bom emprego, agora estou independente da minha família. Mas esse processo não é muito fácil para ele conseguir essa independência. Na verdade, tem muitos adultos que não conseguiram essa independência econômica, porque não é algo muito simples de acontecer. A consciência acerca dos próprios limites e a busca do desenvolvimento emocional. O jovem tem esse período de criança, adolescência, juventude, adulto. Esse processo da juventude, da adolescência, muitos jovens ficam emocionalmente fragilizados, porque ele largou de ser criança e agora tem uma responsabilidade de ser adulto. E muitas vezes não se sente preparado para esse momento. E aí o pai também coloca uma pressão, a família coloca outra pressão,
e muito sente o emocional.